Graça e paz, vamos continuar falando sobre o tema de vencer o mal, lavar as suas vestes, purificar. E então nós temos essa missão para vencermos e recebermos a herança de Deus pela nossa vitória. Então a vitória requer de nossa parte toda uma busca a Deus, adoração a Deus em espírito e em verdade, conhecer a Deus e obras, e praticar obras, andar nos passos de Jesus, como Jesus amou, como Jesus ensinou a amarmos o nosso próximo, como o samaritano fez o bem, cuidou, levou para a hospedaria. Jesus diz: vai e faze igual, faze o mesmo. Quando Jesus encontra com Zaqueu, e Zaqueu então resolve dar metade dos seus bens aos pobres, restituir quadruplicadamente caso ele tenha defraudado alguém. Então Jesus disse: hoje entrou salvação nessa casa, porque entrou a sua obra, o seu arrependimento. E para entrarmos no reino de Deus, nós temos que crer na palavra, crer em Jesus, nos arrepender do nosso mau caminho, consertar a nossa vida, lavar as nossas vestes, nos santificar, nos purificar e obedecer à palavra de Deus. Bem-aventurado aquele que ouve a palavra de Deus e a pratica. Então é isso que nós estamos aqui estudando, fizemos essa introdução, agora vamos ao texto, vamos à palavra, vários textos, para nos dar essa indicação correta, diretamente, de acordo com a palavra de Deus. Apocalipse, capítulo 20, a partir do versículo de número 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Então, vindo a plenitude do mais alto céu, que é o céu do trono de Deus, onde Deus está, nos mais altos céus, então os céus, ou o céu que está abaixo do trono de Deus, e a terra, que é escabelo, é estrado dos pés de Deus. Então este céu e esta terra fogem, então já não existem mais. O velho céu e a velha terra, trocados por um novo céu e uma nova terra. Então existe todo um relacionamento que nós temos aqui estudado sobre o céu e a terra, a palavra que vem do céu, a oração que sobe da terra, a obediência da terra, ao céu que dirige, que ensina, domina sobre tudo, domina sobre a terra. Mas ainda assim, apesar de termos um relacionamento com Deus hoje limitado com o céu, em uma oração, em uma busca, então tudo isso é nada se comparado a estarmos com Ele, vivendo com Ele face a face, habitando na sua presença na eternidade. Então esse velho relacionamento do homem com Deus, com essa distância, com as dificuldades de entender, de praticar, de viver, tudo isso vai passar. Isso é o velho relacionamento. O que somos hoje não se compara ao que seremos, como diz o apóstolo João, assim nos ensina, dizendo que hoje somos filhos de Deus, mas ainda não vemos, não é revelado, não chegamos à plenitude, a tudo que haveremos de ser. Seremos como Ele, assim como é, o veremos. Então qualquer palavra, qualquer entendimento, qualquer ensino, qualquer coisa que venhamos hoje a falar sobre o trono de Deus, sobre os céus, sobre Deus, é de uma distância muito grande para a nossa mentalidade terrena, humana, carnal, falarmos. Quando somos batizados com o Espírito Santo, podemos antecipar isso do que está por vir. É isso que nós temos aqui dentro da palavra que falamos, que está revelada é para nós. É isso que nós temos que ter, e temos o ensino, a presença do Espírito Santo habitando em nós, para nos dar entendimento desta palavra revelada, do que Deus vem nos revelar de acordo hoje com a nossa natureza, com a nossa condição, com a nossa capacidade, com o nosso limite. Então o Espírito Santo habita em mim, fala comigo, anda comigo, guia meus passos, guia toda a minha vida, mas com essa limitação hoje que habitamos neste vaso de barro,
nesse vaso terreno, mas chegamos com o Espírito Santo até onde podemos chegar, até onde, ao limite, podemos dizer, o céu, o velho céu é o nosso limite, mas ainda está por vir o novo céu, e metade da glória terrestre não é ainda capaz de ser assimilada por nós mortais. A nossa experiência aqui na Terra é insuficiente para entendermos toda a amplitude, a amplidão do novo céu, da nova terra, que habita a justiça, e habitaremos realmente na presença de Deus. Hoje nós temos a presença de Deus em um cântico, em uma adoração, em uma oração. Nós temos a presença de Deus, nós temos o Espírito Santo habitando neste corpo. Mas o que está por vir é muito maior, não se compara. Por isso é que diz que de cuja presença fugiu a terra e o céu. Então hoje é pouco. Esse céu e essa terra vão fugir envergonhados, limitados, e não se achou lugar para eles. Então todo esse relacionamento de hoje, que a igreja tem, que a adoração tem, que a oração tem, ainda é distante da plenitude, de não precisarmos mais, não haverá mais lágrimas, não haverá mais pranto, não haverá mais clamor. Por quê? Porque estaremos contemplando a face de Deus, estaremos na sua presença, conversando, vivendo, entendendo então tudo de Deus. Mas nós temos aqui um momento de nos capacitarmos, de nos prepararmos para este encontro, para viver no céu. É isso que nós estamos vendo aqui. Vamos ver agora o versículo 12, que diz: E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. Então essa questão dos mortos é a mesma coisa que o antigo céu e a antiga terra fugiram da presença do grande trono branco e do que estava sentado sobre ele. Então Deus no seu trono. A morte também significa isso. Significa essa passagem do terreno que não pode, não vai conseguir entrar nessa presença de Deus, que é em espírito. Então é espiritual. É um novo nascimento para entrar na presença de Deus. Então vi os mortos. Por quê? Porque já passaram, então, para a presença de Deus, para viver em espírito, não mais na carne. Então poderão agora, sem essa ação da carne, sem esse entendimento carnal, entender numa visão espiritual as coisas de Deus. Estar diante de Deus e entender tudo. Hoje nós entendemos quando buscamos e o Espírito Santo nos revela. Com o Espírito Santo, eu posso ter visões do céu totais, entender quando ele quer. Então ele dá essa condição, nesse momento da ação do Espírito Santo na nossa vida. Isso não é algo que podemos conseguir de forma natural. O homem carnal não entende essas coisas espirituais. Elas se discernem espiritualmente. Elas serão entendidas quando estivermos lá. Mas agora, que ainda estamos na carne, ainda estamos nessa terra, nessa velha terra, então nesse velho relacionamento com o céu, também com o velho céu, com a velha terra, e um relacionamento limitado. Então, quando nós realmente estivermos lá, entenderemos tudo, veremos face a face. Compreenderemos tanto a nós mesmos quanto a Deus. Hoje podemos ter estes momentos com a ação do Espírito Santo. Então, quando ele quer, ele traz a visão do céu, ele nos fala tudo. Eu tenho esse potencial para entender todas as coisas a partir do momento em que o Espírito Santo nos revela que Deus está neste lugar, o que Deus quer, a vontade de Deus. O Espírito Santo pode nos revelar tudo no momento em que lhe apraz. Aprove o Espírito Santo nos dar o dom, nos revelar, falar conosco, nos mostrar toda a palavra, fazer ela brilhar, iluminar o conhecimento de Deus. Então isso acontece. Hoje é limitado pelo momento dessa ação do Espírito Santo que nos liga aos céus e tem esse poder de nos ligar completamente. E vermos hoje o que está acontecendo no céu, o Kairos, o momento espiritual, real, presente de Deus, a vontade de Deus revelada para o mundo hoje, para essa terra hoje. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida.
E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então, o que nós vamos fazendo vai sendo registrado. Vai agradando a Deus ou vai aborrecendo a Deus. Ou vai agradando o Espírito Santo ou vai entristecendo o Espírito Santo. Então, ou nós servimos a Deus, ou o mundo, ou nosso ventre, ou nossa carne, ou o diabo. Mas quando nós servimos a Deus e queremos amar a Deus e obedecer a Deus, por isso o amamos, por isso que não queremos entristecê-lo, então vamos fazer a sua vontade, vamos nos dedicar, vamos fazer melhor, vamos fazer obras e mais obras melhores, o melhor que pudermos e conhecer o melhor, saber realmente o que Deus quer e fazer direito, fazer corretamente, com perfeição. Então, dessa forma, tudo isso vai sendo escrito nos livros segundo as suas obras. Muitos livros, abriram-se os livros, muitos livros, muitas intenções do coração, muitos projetos, muitos propósitos. Aqueles que amam a Deus, aqueles que obedecem a Deus, aqueles que andam com Deus, aqueles que temem a Deus, aqueles que buscam conhecer o melhor de Deus, melhor a Deus, cada dia mais. Então isso vai sendo registrado. Imediatamente, na sua intenção, na sua prática, na sua obra, imediatamente os céus registram. Não tem como fugir. Os céus nos acompanham corretamente, instantaneamente. Eu já fui arrebatado ao céu, já andei na cidade dos anjos, um nível do céu, um dos céus. O céu dos anjos. E ali eles acompanham, nos monitoram instantaneamente. Então, acidentes, problemas, perigos, lutas, guerras, nações, tudo comandado, controlado, guardado, com ação imediata dos anjos, subindo e descendo, vindo, recebendo ordens, agindo, socorrendo, guardando, livrando, uma ação constante em relação à terra, cuidando da terra. Eles têm o seu ministério de trabalhar em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então, de uma forma muito correta, muito concreta, muito instantânea, os anjos vão agindo e coisas que falamos, palavras, vão ficando gravadas. Então, são monitores e gravadores. Tanto nos monitoram, quanto vão registrando. E vão subindo ou descendo. Também uma balança que sobe e desce, que é achado em falta, ou vai agradando a Deus, vai agradando mais a Deus. A melhor religião é aquela que vai nos ensinar a fazer sempre o melhor, as melhores obras. Amar, amar mais. Ama o máximo que você puder. Todo o seu coração, toda a sua mente, toda a sua força. Vai servir, sirva da melhor forma que você puder. Dá para melhorar? Tem espaço. Se esforce, tente e faça. Não faça a obra de Deus de maneira negligente. Não faça a obra de Deus com qualquer caso, de qualquer maneira. A obra de Deus de uma maneira simples, relaxadamente. Não faça isso. A religião que te ensina a ficar assentado, acomodado, passivo, essa religião está te ensinando errado. Ela pode, inclusive, estar te levando para o inferno. É o que nós estamos lendo aqui agora. Porque os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas, pelo movimento, pelo que se faz, coisas que se faz, coisas que se fala, ações objetivas, obras. São coisas, pelas coisas. Não é por estar quietinho, não é por estar calado, não é por estar sem aparecer, sem fazer, mas é pelo que você faz. Então não é sendo negligente na obra de Deus, não é aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. Então, quem te ensinar a amar, a andar uma milha a mais, a oferecer a outra face, ajudar o necessitado, visitar o que está preso, orar pelos que sofrem, pelos que choram, dar esmola, fazer o bem. Esse te ama, esse quer o seu bem. Esse está fazendo com que essas coisas estejam escritas nos livros relacionados a você, a sua vida, seu amor a Deus, sua prática, seu ministério. Jesus trabalhou,
Jesus fez, Jesus caminhou, Jesus morreu, sofreu, ele não parou, ele estava sempre se oferecendo ao Pai, servindo ao Pai, obedecendo até a morte de cruz. Quando vem os apóstolos, eles são enviados para ir pelas cidades, para realizar a obra de Deus, para fazer o bem. Os apóstolos falaram a Paulo, deram uma recomendação para ele, que não se esquecesse dos pobres. O que ele procurou fazer diligentemente, ele escreve isso, ele confirma isso, testemunha isso, que procurei fazer diligentemente. Então os apóstolos estavam fazendo bem a obra de Deus, fazendo bem a Paulo, dando o conselho certo, e Paulo entendeu que era isso mesmo, dando apenas uma recomendação: olha, para que as suas obras estejam escritas nos livros e te levem à salvação, não se esqueça dos pobres. Faça o bem. Ame, acima de tudo. O que Paulo procurou fazer diligentemente, não relaxadamente. Então ali está um retrato da igreja cristã primitiva, onde os apóstolos Pedro, João, os demais, amaram a Paulo, receberam muito bem, deram um bom conselho para ele. Não se esqueça dos pobres, cuide dos pobres, dê atenção especial aos pobres. Então, se você está em uma denominação, está num lugar que te falar para não ligar para os pobres, eles estão fazendo a obra de Deus relaxadamente. Eles não estão te ensinando a doutrina correta da palavra de Deus. Vamos continuar falando sobre isso, vamos continuar mostrando sobre isso. Nós vemos ali que Cornélio dava esmolas, fazia oração. Então não tem por que separar sempre esmola de oração. Batismo com o Espírito Santo. Ele foi batizado com o Espírito Santo. Por quê? Suas orações e as suas esmolas subiram até o céu. Então Deus mandou o anjo. Veja que o anjo trabalhando, respondendo. Então quando você ora, os anjos recebem. Aí lançam no trono de Deus. Está aqui no Apocalipse. Daqui a pouco nós vamos chegar nesse texto. As orações são recebidas como incenso. Os anjos lançam no trono de Deus. E Deus manda a resposta. Os próprios anjos vêm mover essa resposta. Então Cornélio está ali abrindo essa palavra, essa experiência. Ele dava esmolas e orava. Então tudo sobe. O que sobe melhor? O que está sendo registrado? A sua oração e a sua esmola. Foram julgados por essas coisas, pelas coisas que estavam escritas nos livros. Essa é a revelação que Deus está nos dando aqui agora. Abrimos a palavra e o Espírito Santo de Deus está falando através de nós dessa forma, segundo as suas obras. Está claro, não tem como eu falar outra coisa. Quem falar outra coisa está enganando, está mentindo. Ele tem uma intenção ruim. Ele quer destruir uma igreja, uma denominação antiga, que veio antes da dele, que dominava, que era universal, católica. Ele quer destruir essa e quer tomar o lugar. Quer ser a melhor, quer ser a única, quer trazer a doutrina radicalmente correta, mas ele está errado, ele está enganado, ele se enganou, ele não leu o suficiente, ele não orou, buscou o Espírito Santo o suficiente, está falando coisas erradas, está pervertendo a palavra de Deus e pode estar levando muitos para o inferno por causa disso. Versículo 13. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Repetiu, então, do 12 falou, segundo as suas obras estão registrados nos livros, e agora foram julgados cada um segundo as suas obras. É por isso que os apóstolos falaram para Paulo que não se esquecesse dos pobres, porque ele seria julgado por isso. Ele poderia ser o maior missionário, ido por todo o mundo antigo, ido a Roma, ido à Turquia, Ásia Menor, né? Visitado regiões da Galácia, de Tiro, e na ilha de Creta e tantas outras ali da região, e perder a sua vida. Ele poderia levar muitos à salvação e ele próprio perder a sua. Ele mesmo alerta sobre isso. Ele também tinha que cuidar da dele. E não só dos outros. Tem que vencer. Você tem que vencer o mal que é em você.
Você tem essa luta pessoal. Paulo tinha essa luta pessoal, João tinha essa luta pessoal, Pedro tinha essa luta pessoal de amar das obras, de servir, de amar ao próximo, de cuidar do pobre, do necessitado, do que passa fome, do que está nu, do que está preso. Então eu tenho que cuidar disso. Jesus não disse sobre o rico e Lázaro à toa, para você esquecer. Não, é para lembrar e não agir como agiu aquele rico. Então Paulo já sabia disso. Paulo sabia dos textos de Jesus, já tinha passado até de forma oral. Alguns registros já estavam correndo, as histórias estavam correndo, Lucas estava contando, Marcos já estava contando, Pedro já estava relatando, já estava compartilhando, então já estavam sabendo disso. Cada um será julgado segundo as suas obras. Não se esqueça de vencer o mal, vencer as obras do mal, vencer o engano, a mentira, o pecado. Não se esqueça de vencer o mal e não se esqueça de fazer o bem. Graça é a esmola de Deus, é o favor imerecido, é o que Deus nos dá quando nós não tínhamos nada. Então vou andar com Deus na graça, dando esmola, olhando para o necessitado, anunciando o evangelho, pregando para o pobre. Como disse Jesus, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para anunciar o evangelho aos pobres, aos necessitados. Versículo 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então toda essa morte é o que provocava separação entre Deus e a terra, Deus e o homem, Deus e a humanidade. Os pecados fazem essa separação, leva à morte. Então a morte e o inferno, frutos do mal, frutos do pecado, da mentira, do engano em relação à palavra de Deus, o que Deus falou desde lá do Gênesis, falou com o primeiro homem, com a primeira mulher, fala conosco hoje. Nós temos que entender e praticar para viver. Quem não vive isso, quem não pratica, quem não obedece, está condenado à morte e ao inferno. Serão lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então ali é o lugar da punição. Esses lugares já não serão mais necessários. Porém, o último versículo do capítulo 20 diz assim: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, onde já tinham sido lançados morte e inferno, foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Também aquele que não realizou as obras de Deus, não agradou a Deus, não amou a Deus, não amou ao próximo, não adorou a Deus em espírito e em verdade, não buscou conhecer a Deus e não buscou ajudar o necessitado, o pobre, com a sua obra, fazer o bem, amar, praticar a justiça, levar a paz, a alegria para todos. Aquilo que você tanto quer para você, você também querer para o seu irmão, para o seu próximo. Isso é a obra que agrada a Deus. Você alegra a Deus. Fora isso, você entristece a Deus. Deus se arrepende de ter criado, como nós lemos no último estudo, a respeito de Noé. Deus se arrependeu, Deus se entristeceu, partiu o seu coração. A situação da maldade prevalecendo, vencendo o bem. O homem passou a ter o conhecimento do bem e do mal, foi expulso do jardim do Éden. Agora ele tem que vencer este mal com o bem, com conhecimento do bem. Se ele não tem este conhecimento, pratica o mal, prefere o mal, escolhe o mal, isso leva a Deus, então, mais uma vez, se arrepender da criação, e ele vai lançar no lago de fogo. Porque primeira terra, o primeiro dilúvio, a primeira punição foi com água e agora com fogo, o lago de fogo, em que será lançado o mal, a morte, o inferno, o lugar do mal e o mal. E as pessoas más que pereceram no dilúvio agora não mais vão perecer em um dilúvio, mas vão perecer no lago de fogo. Então, pelo fogo, todo mal então será destruído. Você tem que vencer o mal agora, antecipadamente. Então nós vamos passar para 2 textos que vão complementar este estudo, esse entendimento de Apocalipse 20. Primeiro, vamos aqui para o Salmo de número 91, que diz assim: você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Salmo 91, versículo 8.
Então você verá que o castigo virá para o mal, para o ímpio, que pratica a impiedade. Então a violência, a maldade, o engano, a mentira, o que entristece os outros, o que rouba, o que aflige, o que afronta, o que mente, o que desagrada os céus e a terra ao seu próximo, aos seus irmãos. Então verá o castigo dos ímpios, pelas suas obras serão condenados. Os ímpios serão castigados. Então você olhará e verá isto, o julgamento lá de Apocalipse 20. Está aqui no Salmo 91. Versículo 9. Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio. Veja que, mais uma vez, nós temos que abrir os olhos, entender que a palavra de Deus está requerendo atitude, iniciativa de cada um de nós. Praticar, ouvir a palavra e obedecer, praticar, melhorar, trabalhar com ela, como ali na parábola dos talentos. Recebeu de Deus, vou fazer o melhor. Vou semear, vou investir, vou trabalhar, vou produzir, tanto na minha vida quanto na vida de quem estiver ao meu redor. Então vai crescer, vai melhorar, você vai fazer alguma coisa. Seus feitos, suas obras, suas ações, suas atitudes, tudo que você fizer vai ser registrado lá no céu. Os anjos estão registrando, estão acompanhando atentamente, estão levando a Deus a sua situação, sua inclinação, sua iniciativa, seu amor que você está fazendo agora. Aqui você está dedicando a sua vida. Você vai dedicar a sua vida a quê? Vai consagrar, vai fazer. O que eu estou fazendo aqui, Deus está contemplando, os anjos estão contemplando, os céus. Podemos dizer, eles estavam justamente esperando por isso, por um trabalho dedicado, um trabalho constante, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão. Não é vão o vosso trabalho, a vossa obra firme, constante, o seu projeto, o seu propósito, o que você quer. Quero ensinar, quero que todos conheçam a Deus, a glória de Deus, quero que todos amem o próximo, deem esmola, façam o bem, para que todos tenham livros escritos lá no céu, registrando que você alegrou os céus, muitos se converteram através do seu testemunho, falando de Cristo, falando da palavra de Deus, falando a verdade, falando do amor, da vida. Então, você realmente, se você fizer, se você obrar, realizar obras, atitudes, ações, vamos ver aqui, sempre melhorando. Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, veja, indo lá ao lugar mais alto, a presença de Deus, ao Altíssimo, Ele é o seu refúgio. Vai lá, já chegou, já está buscando a glória de Deus, lá no alto, o Altíssimo, o trono da glória, contemplando a face de Deus. Mas você só iria contemplar lá no Apocalipse, na eternidade, mas você já quer agora. E Deus se agrada disso, você já quer agora. Quero de Deus, quero a presença de Deus, quero a graça de Deus, a glória de Deus, a presença de Deus. Então, vai agora. Vai pedindo, vai buscando, vai clamando, vai batendo, a porta vai se abrindo, vai orando, vai amando. Então é tão difícil hoje esse relacionamento da terra chegar ao trono de Deus e fazer do Altíssimo o seu refúgio, lugar tão elevado da glória de Deus, mas vai buscando, vai pedindo. Você pode chegar lá. Deus vai te ajudar, o Espírito Santo virá sobre você com o seu propósito e ele vai te levar a essa presença e vai fazer do Altíssimo o seu refúgio. Você terá essa experiência literalmente. Eu alcancei este nível, que podemos dizer é o nível da glória de Deus, da presença de Deus, entrar na presença do Altíssimo e contemplar a sua face agora, em nome de Jesus. Versículo 10. Nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Veja que vencer o mal. Neste momento, cheguei no refúgio, neste lugar mais alto. Se eu cheguei, você recebe a comprovação de Deus. Você chegou, você alcançou. Você está aqui.
Se tanto bateu, tanto pediu, tanto orou, tanto amou, tanto quis, tanto buscou, que você chegou. Quando você chega, nenhum mal o atingirá. Você vai cumprir o seu projeto, o seu propósito, o seu trabalho. Você quer tanto amar a Deus, Deus já se agradou de você. Deus já te ungiu, já te batizou com o Espírito Santo. Nenhum mal mais te atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Você vai cumprir esse projeto porque Deus é contigo, Deus está com você. Deus apoiou, Deus está trabalhando agora com você. Você apresentou um projeto para Deus e Deus entrou nesse projeto. É uma parceria. Você e Deus. Você criou isso. Você fez o propósito. Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio. Salmo 91, 9. Está com essas palavras. Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda. Você chegou a este nível de fazer do Altíssimo seu refúgio. Então não é o homem, não é o dinheiro, não é o tesouro dessa terra, não é ouro, não são bens, não são prata. É o próprio Senhor Deus, o seu refúgio. Você confia nele de toda a alma, de todo o coração. Você se entregou a ele, você está nas mãos dele. Você chegou. Então agora um relacionamento especial. Ele vem habitar em você, Jesus vem habitar em você, o Espírito Santo vem habitar em você. A partir deste momento. Vai batendo, vai orando, vai pedindo, vai se consagrando, vai melhorando, vai aprendendo, vai buscando fazer melhor obras. Não fique só aqui na oração, vai buscando, vai pedindo, vai fazendo também. Lembre-se de fazer. Lembre-se de amar, de ajudar. Use muito a palavra caridade. Aprenda também que a Bíblia, na sua primeira tradução mais antiga, usa o termo caridade. Cuidado, fazer o bem, amar como prática, amar como obra. Pense nisso, faça isso para você chegar a este lugar. Muitos não chegam. Se você fizer do Altíssimo seu refúgio, muitos não chegam no refúgio do Senhor, do Altíssimo, porque aprenderam errado e não fazem o que Cornélio fez, deu esmola e orou. Mas quando você quebra essa barreira da velha reforma mal feita e cria uma nova atitude, uma nova ação, vou fazer o melhor, caridade, amor, obra, oração, batismo com o Espírito Santo, junta tudo, soma tudo. A impressão que dá é que o diabo engana tanto a ponto de dizer ou você dá esmola ou você ora. Você não pode fazer os dois. É claro, se você fizer os dois, você vai chegar ao refúgio do Senhor. Você vai receber e o diabo não quer que você receba. Por isso ele faz essa dicotomia. Ele diz, olha, ou você fica lá do lado social, dando esmola, ou você fica lá dentro do templo orando. Não precisa fazer nada. Não faça os dois não pode. Então o diabo treme daquele que faz os dois. Quer saber de uma coisa? Eu vou amar a Deus, eu vou amar o próximo. Eu vou dar esmola e vou participar da vigília e vou orar buscando o batismo com o Espírito Santo. É isso que o diabo não quer. Porque é aí que você chega ao ponto de agradar a Deus e receber. Nem o mal o atingirá. Então o diabo já não vai ter mais poder sobre a sua vida. Desgraça alguma chegará à sua tenda. Deus vai te abençoar, Deus vai estar contigo em um projeto que agrada a Deus. Porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos. Então é quem faz o bem, quem chega no refúgio. Ama, dá esmola, ora, clama, pede, busca, conhece a palavra de Deus, estuda, aprende. E os apóstolos falaram para Pedro, lembre-se dos pobres. E para Paulo, e Paulo procurou fazer isso diligentemente. Então Pedro falou com Paulo, não se esqueça dos pobres, não fique só orando, vai também cuidar dos necessitados, tá bem? Procurei fazer isso diligentemente, porque eu entendi que esse é o elo perdido. Um dos primeiros estudos lá no início, quando eu comecei esse ministério, Deus me deu essa mensagem, do elo perdido. Então o diabo tirou um elo, separou cuidar dos pobres de oração. Esmola de oração. Paulo fez isso, Pedro fez isso, Cornélio fez isso. E o diabo, então,
tentou trabalhar para dizer, ó, ou vocês dão esmola ou vocês fazem oração. É como se o diabo fosse realmente desmascarado e alguém dissesse, olha, diabo, porque se fizer os dois, nenhum mal mais vai chegar e atingir ninguém. Eles terão vitória, porque Deus vai se agradar. Então o diabo engana, mente para que não façam os dois, não deem esmola, não façam bem e não orem, não busquem até o batismo com o Espírito Santo. Nós temos igrejas, temos lugares que falam de trabalho social e são contra a oração, o batismo com o Espírito Santo, a espiritualidade. Nós temos que ser o melhor em oração, em obra, em alegria, em paz, em amor, em serviço. Podemos fazer cada vez melhor. Veja bem, isso está aqui no Salmo 91. Vamos continuar lendo. Diz assim: com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Então Deus dará ordem aos anjos para que você não tropece em alguma pedra. Nessa tradução que nós estamos aqui usando, ela está dizendo de uma forma bem pessoal, bem ativa. É o trabalho dos anjos com as suas mãos. Então os anjos cuidam de nós. Nós cuidamos do nosso corpo, do sol, da chuva. Nós cuidamos de vários problemas físicos, dos temporais, das enchentes, das lutas, das enfermidades. Então nós temos muita coisa para cuidar. Os anjos estão ali na praça, na cidade dos anjos, e eles estão atentos aos nossos problemas. Eles não têm frio, eles não precisam trocar de roupa, eles não têm tempestade, nada para destruir sua casa, eles não precisam ficar fazendo obras, trabalhos, construções, semeando. Aí vem o tempo seco, vem o tempo de muita chuva, vem as estações. Os anjos não têm essas dificuldades, então eles ficam cuidando das nossas dificuldades. Do nosso carro, que pode capotar, cair em um precipício, os anjos estão livrando, os anjos estão guardando, os anjos estão segurando com as mãos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Então eles estão constantemente com as mãos estendidas, segurando você. Já era para você ter caído, já era para você ter morrido, já era para o seu carro ter capotado, tantos problemas, tropeçado em alguma pedra no momento antigo, na vida antiga, das longas caminhadas. E se alguém tropeçasse em uma pedra, viajando do interior de Israel para Jerusalém, ou de uma cidade para outra para visitar os parentes, para uma festa, para um casamento, e saíam caminhando, e as mulheres, as crianças, e se alguém tropeçasse na pedra e caísse e se ferisse, como ele iria seguir essa viagem longa? Estava no meio do caminho. Então veja o perigo, o problema, ele é acidentado, sangrando, quebra um osso e tem dificuldade para caminhar. Alguém terá que carregá-lo, terá que haver amor, terá que haver cuidado, vinho terá que ser usado, azeite, como foi ali no caso do samaritano, que tinha vinho e azeite na sua bolsa para cuidar do próximo. Então, alguém vai ter que ter vinho, alguém terá que ter azeite, alguém terá que carregá-lo no colo. Ou no seu transporte, deve ter alguns, para alguns, então outros terão que dar lugar, vai dificultar. Então, os anjos seguram. Imagine hoje, você pega o seu carro, ou pega um avião, ou vai de trem, ou vai no ônibus, ou tantas dificuldades, vai passar em pontes, em estradas perigosas. O carro pode até capotar, mas o anjo vai segurar. Haverá livramento. Com as suas mãos, eles o segurarão. E muitos já têm experimentado, vivenciado, visto isso acontecer. Por quê? Porque você fez do Altíssimo o seu refúgio. Então, nenhum mal te atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos, todas as suas aventuras. Você pode ter a ideia de sair numa caminhada nas montanhas e ali os anjos estarão
saindo lá do seu lugar para cuidar de você, porque você resolveu fazer um passeio perigoso, mas os anjos estão trabalhando. Deus deu ordem para que os anjos vão lá ficar com a mão estendida para te segurar e evitar que você caia num grande precipício. Versículo 13: você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Então, nessa própria caminhada, leões vão aparecer, cobras vão aparecer, leão forte e a serpente. E os anjos do Senhor vão te dar vitória. Então, pessoas vão te perseguir, pessoas vão te odiar, pessoas vão saber que você tem um relacionamento com Deus e vão querer destruir esta mensagem, destruir a sua vida, mas os anjos do Senhor estarão ali, não só acampados ao seu redor, mas com a mão estendida, pertinho de você. Qualquer dificuldade, qualquer necessidade, pode ser um leão, pode ser uma cobra, o anjo vai te guardar, vai fechar a boca dos leões e eles não vão te fazer mal nenhum, nem a cobra. Você estará andando, você não tem o objetivo de enfrentar leão, de pisar em cobra, de desafiá-los, mas se eles vierem, se desaparecerem, o anjo do Senhor vai estender a mão e vai te livrar. Por quê? Mais uma vez, o versículo 14. Agora vem a nossa ação. Vem o porquê. Versículo 14. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Então ele me amou. Ele teve essa iniciativa, ele teve essa obra, esse feito. Ele agiu, ele orou, ele mostrou, ele demonstrou que me ama. Então, porque ele me ama, ele iniciou. Nós às vezes queremos, de uma maneira assim, muito graciosa, dizer, ele me ama, Deus me ama, Deus faz tudo, Deus é tudo. Deus me amou em Cristo, Deus me ama, Deus está comigo. Mas aqui Deus está dizendo que você tem que amar a Deus, tem que ter iniciativa, tem que ter obra. Quem é que me ama? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, então os obedece, os pratica. Esse é o que me ama. Então, porque me ama, ele tem obra, ele tem prova. Ele age, ele demonstra isso. Nessa caminhada, ele lembra de Deus. Ele fala com Deus. Ele obedece à vontade de Deus. Quando ele lembra que ele aprendeu algo que Deus falou na palavra de Deus sobre isso, ele para. A palavra de Deus sempre vence a sua vontade, suas inclinações para o mal, para a desobediência da palavra de Deus. Ele não duvida da palavra de Deus, ele crê e obedece. Então ele ama a Deus, ama a sua palavra. Eu o resgatarei e eu o protegerei. Isso só vai acontecer na vida do que ama a Deus, do que realiza obras que demonstram esse amor. É na prática. Bem-aventurado aquele que ouve a palavra de Deus e a pratica. Então aí, bem-aventurado, aí está o amor a Deus. Não só o ouvir, mas o praticar. Pois conhece o meu nome. Isso também é profundo. Conhecer, é claro, é muito mais do que ouvir falar. Conhecer, realmente, é aquele que conhece, busca conhecer, conhecer mais. Se é isso realmente, aprender mais. Conhecer é profundo. Conhecer é realmente santificar-se a cada dia, buscar a cada dia, entender. Vou conhecer a Deus, vou entender cada palavra, o que Ele quer. Eu quero obedecê-lo, eu quero conhecê-lo melhor. Quero conhecer e não falhar em nada. Quando você chega a um nível, esse lugar é o refúgio da presença de Deus. Este refúgio daquele que o conhece. Venho aqui te conhecer, ó Deus. Você começa a orar e buscar a Deus. Eu quero entender, eu quero ouvir, quero aprender, quero obedecer a Deus. Mas você pesa também. Você tem uma iniciativa, você tem uma ação que agrada a Deus. Porque você pesa até o que te falam. É isso mesmo. É um pouquinho mais do que isso. Pode ser melhorado isso. Será que Deus não falou um pouquinho além? Não é para eu ir além? Mais uma milha, mais um pouquinho, entender mais, fazer melhor? Sim, conhecer.
Quando você percebe, você está orando, clamando, buscando, você chegou no lugar. Como é um lugar espiritual, você não foi caminhando, você foi pelo Espírito, pela adoração. Em espírito e em verdade, foi se elevando, foi chegando, foi pedindo, foi clamando, foi subindo, foi subindo. De repente você está neste lugar. E você começa a conhecer, face a face. Ah, Deus, é assim que o Senhor é. Ah, Deus, é isso que o Senhor quer. Sabe onde você chegou? Você chegou no refúgio. Você chegou no trono. Você chegou na presença de Deus. Você agora o contempla. Aprende diretamente com Ele. Agora não há mais erro. Não há falta. Não há falha. Não há engano. Você realmente conhece a plenitude de Deus. Então, nesse momento, você é batizado com o Espírito Santo e vai alcançar este lugar. Conhece o meu nome. Será decretado sobre você. Você tem vitória sobre o mal. Agora você vence o mal, porque você conhece totalmente o bem, a origem do bem. Você conhece a Deus. Você está na presença de Deus. Ele já está em você. Você foi tendo algumas sensações. Você percebeu que alguma coisa estava mudando na sua vida. Alguma coisa estava melhorando. Você tem mais paz. Você tem mais alegria. Você está mais inteligente. Tem mais sabedoria. Você sente que alguma coisa a mais está na sua vida. Realmente, você está mais perto de Deus e o Espírito Santo está vindo habitar em você. Então vem a plenitude. Você chega nesse lugar. Embora seja espiritual, mas ele existe no mundo espiritual. Como é espiritual, você consegue entrar nesse lugar, o refúgio, em que você faz do Altíssimo seu refúgio. Você contempla Deus, ele vem na plenitude morar em você. Dirige seus olhos, sua mente. Você percebe que a sua mente está trabalhando em uma direção de Deus. As palavras, os pensamentos, essa interpretação, esta revelação, então essa paz que eu sinto em minha alma, realmente é porque o Espírito de Deus já está em mim. Eu fui chegando, nem estava percebendo, porque eu estava na mesma cidade, no mesmo bairro, no mesmo quarto, na mesma casa, tudo parecia igual, mas espiritualmente eu estava chegando. E agora eu entrei e agora eu habito no refúgio do Senhor. É como começou o Salmo: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Por quê? Porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Claro que ele fez uma introdução do Altíssimo, aquele que habita no abrigo, no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente, do Todo-Poderoso. É este que ama a Deus, tão encarecidamente o amor, que o buscou acima de tudo, e ele chegou. Que lugar é esse? Onde esse fogo arde, onde essa paz invade a minha alma, essa alegria não sai mais, ela entrou na minha vida, e minhas lágrimas foram transformadas em cânticos de louvor a Deus, e minhas vestes foram mudadas. Hoje eu tenho vestes de louvor, de adoração, verdadeiro adorador, porque você amou a Deus e conheceu a Deus. Buscou conhecer até chegar a um lugar que existe. Este é o lugar onde você vai conhecer tudo de Deus, a vontade de Deus, a paz, a alegria, a esperança, todas as coisas boas, todas as coisas da alma vão fazer parte da sua alma, da sua vida. Todas as coisas da vida dada por Deus, vida plena, vida com abundância. Então todos os versículos da Bíblia se tornam reais. Antigamente eram figuras. Você tinha até dificuldade de descrever porque você estava longe. Aquilo não fazia parte do seu dia a dia, das suas experiências, dos seus sentimentos. Mas agora, como você está na presença de Deus, o Espírito de Deus está habitando em você,
você realmente habita nesse lugar, no esconderijo do Altíssimo, agora tudo isso faz parte da sua vida. Agora a Bíblia brilha diante de você, porque agora você sabe o que é isso. Eu vivo isso. Como eu vivo tudo isso, eu agora posso falar de outra forma, com vida, porque eu já tenho toda essa experiência. Então só realmente vai poder falar com toda a experiência quem já chegou. Então chegou na plenitude de Deus, na presença de Deus, aquele que habita no esconderijo, no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. É o que é batizado com o Espírito Santo, é o que nasceu de novo, nasceu da água, nasceu do Espírito, tem a alegria de Deus, a força da alegria de Deus na sua vida, tem paz que o mundo não pode dar, minha paz vos dou. Você já sabe o que é essa paz, você pode falar dessa paz, porque você já experimenta essa paz, você sabe agora. Antigamente você tinha ouvido falar, como Jó poderia dizer, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Agora os meus olhos te veem, agora eu te conheço, realmente, literalmente, isto é verdade, isto acontece. Realmente Deus nos dá essa experiência e eu tenho chegado até este lugar. Versículo 15. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Então, com essa paz, com essa alegria, com essa sabedoria de Deus, Deus se agrada, como se agradou de Salomão que pediu sabedoria. A palavra de Deus inteira vai falar disso. Conhecer, ter sabedoria, conhecimento de Deus. Então, Deus dá sabedoria àqueles que buscam. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, entendimento, realização dos seus projetos, dos seus melhores projetos, porque agradam a Deus, porque você tem pedido coisas que agradam a Deus, é para servir a Deus, é porque você o ama. Quem ama pede coisas para o bem daquele que você ama. Glória a Deus, surpreende o céu. Olha, ele só está pedindo coisas para a glória de Deus, porque ele ama a Deus. Então ele ama, Deus conhece, batiza, ele vai receber. O anjo veio a Cornélio, porque ele dava esmola, porque ele fazia oração. E o anjo falou, manda chamar a Pedro para te ensinar as palavras da vida, te mostrar o que é bom, o que é importante, o que você precisa, Cornélio. Mandou chamar a Pedro. Pedro começou a pregar, a falar, desde o princípio, como sempre, desde Davi, citando os profetas até chegar a Cristo. E nesse momento, Cornélio e toda a sua casa são batizados com o Espírito Santo. Então é isso. É o que está aqui, é o que nós estamos dizendo. Clamou, buscou, amou a Deus, amou o próximo, deu esmola, fez oração. Deus mandou o anjo, vai lá, dá o melhor para ele, dá a resposta. Para ele me conhecer, para ele ter o que ele quer. Ele quer me amar, ele quer me servir, quer me agradar. O que ele precisa? Ser batizado com o Espírito Santo. Esse é o fim lá para Cornélio. Recebeu o batismo do Espírito Santo, agora ele tem paz, agora ele tem alegria, tem sabedoria, conhece a Deus, entrou no esconderijo do Altíssimo, descansa, tem paz, louva a Deus, adora a Deus em espírito e em verdade. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Salvação é essa nova vida. Salvação é vitória sobre o mal. Vencendo o mal, você é herdeiro de Deus, recebe todas as coisas. Que Deus te abençoe e te dê essa salvação, essa vida plena, essa nova vida em Cristo, para obras, para o bem, para o serviço de Deus, para cuidar do necessitado. Deus quer que você socorra, cuide dos pobres, faça sua oração, seja batizado com o Espírito Santo e tenha uma vida para a glória de Deus, com muitas obras, todas registradas nos céus, e você vai receber o galardão, e você será julgado por essas obras. Então faça o melhor, faça cada vez melhor, busque a Deus cada dia mais. Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus, o Messias. Amém.